Japão, década de 90. A cultura pop japonesa vivia uma explosão sem precedentes. Animes, mangás e videogames conquistavam o mundo inteiro. Mas por trás de todo esse brilho, a economia do país enfrentava uma crise. O estouro da bolha imobiliária em 1992 mergulhou o Japão em anos de estagnação. Para os jovens universitários, isso significava uma coisa: o sonhado emprego vitalício, aquele para a vida toda, tinha se tornado uma miragem. Eu era recém-formado em uma faculdade de literatura japonesa e entrei na Falcon em 1996 porque era um período de gelo no emprego. A Nihon Falcon era uma empresa de games. Na época, eles lançaram jogos para computadores como o PC-88 e o PC-98, que em especial tinha memória de sobra e permitia criar RPGs em 2D com uma qualidade impressionante. Makoto, no entanto, tinha a mente de um artista. Ele era obcecado por criar e apaixonado por arte. Eu encontrei um Mac e comecei a fazer animações por conta própria, porque eu sentia que precisava criar algo para não enlouquecer na vida adulta. Assim que colocou as mãos na máquina, Makoto enxergou um potencial enorme naquele velho computador. Comprou um para casa e começou a estudar arte por conta própria. Não demorou muito para que ele colocasse em prática o que aprendia. Na empresa, passou a fazer pequenos trabalhos de design gráfico, como capas, embalagens e manuais de jogos. Eu desenhei logos para Brandish e backgrounds para isso. Eu e o Makoto éramos colegas e a gente se dava bem. A gente falava sobre as paisagens que a gente via nos jogos, como isso influenciavam a gente. Com o tempo, o esforço dele foi reconhecido. O presidente da empresa, Masayuki Kato, o convidou para um cargo mais promissor, mas Makoto sentia que aquele cargo não ressoava com ele. Ainda assim, mesmo com a paixão em outro lugar, ele absorvia tudo como uma esponja, cada detalhe técnico e cada processo. Era um cara que tinha interesse em animação e vídeo. Makoto passou a trabalhar com design gráfico digital e edição. Foi ali que ele se firmou na empresa, além de outras funções pontuais. E era do tipo que, se você desse uma tarefa, ele ia e fazia. E o presidente Kato, na época, era alguém que incentivava isso. Ele dizia: se você quer fazer, vai lá e faz. Makoto continuou trabalhando em diversos projetos, mas com o passar do tempo, algo mudou. Em 1999, ele se viu preso à rotina, e foi aí que começou a repensar a sua própria vida. Eu usava terno, pegava o trem lotado todas as manhãs e voltava para casa no último trem todos os dias. Repetindo isso, eu me cansava e meus sentimentos ficavam abalados. Nesse processo, eu fui levado a sentir intensamente o desejo de criar. Makoto sabia que precisava fazer algo, não pelo futuro acadêmico ou pela carreira, mas por si mesmo. Com 30 anos batendo na porta, pensava: será que fico nessa empresa de games para sempre? Tinha problemas pessoais também, eu precisava fazer minha própria obra. Foi depois dessa autorreflexão que tudo começou. No fim de um dia exaustivo de trabalho, Makoto chegou em casa, ligou seu velho Mac e começou a criar a sua própria animação. Usei o Macintosh 7600, desenhei cada frame individualmente no Photoshop e conectei um vídeo no After Effects, tudo sozinho. E Makoto seguiu com esse projeto por noites a fio, sempre depois do expediente. Durante o dia, ele se juntou a uma pequena equipe para trabalhar em uma das franquias mais aclamadas da empresa. Dessa vez, uma plataforma completamente diferente. Em um certo momento, o Sr. Kato disse para ele: vamos colocar um filme nesse jogo, faça isso. De repente, a rotina monótona ficou agitada para valer. Durante meses, Makoto não parou de produzir. De dia, se dedicava à equipe na empresa. De noite, em casa, produzia sozinho o seu próprio projeto pessoal, algo de valor emocional e profundo. Era um curta. Ele mesmo chamou de Kanojo to Kanojo no Neko. Makoto saía da empresa à noite e voltava para casa à tarde. Depois trabalhava em suas animações até o amanhecer, dormindo só 2 ou 3 horas antes de voltar ao trabalho. Depois de 5 longos meses de trabalho paralelo, Kanojo to Kanojo no Neko ficou pronto.
Era apenas um curta em preto e branco, 5 minutos de duração. Para o mundo, uma simples animação. Para Makoto, foi sua tábua de salvação. Logo após a conclusão, eu assisti várias vezes em um monitor Mitsubishi velho que eu tinha. Uma obra saiu de mim. Foi uma sensação de alegria. Depois de muito tempo se sentindo estagnado, Makoto finalmente se sentiu vivo. Ele descobriu que podia fazer o que quisesse, e Kanojo to Kanojo no Neko era a prova disso. Incentivado, esperançoso, ele resolveu se arriscar. Comecei a enviá-lo para competições e eles começaram a ganhar prêmios. Eu pensei, sim, eu acho que eu posso fazer isso. Com o alívio pessoal, o trabalho na Falcon seguia firme. Ele ficou responsável pela abertura inicial de um jogo e ajudou nos storyboards. Makoto, que não tinha nenhuma habilidade profissional de animação quando entrou na empresa e que aprendeu tudo sozinho por pura sede de conhecimento, fez o impensável. Um ano depois, em julho de 2000, o remake de Ys 2, chamado Ys 2 Eternal, foi lançado para o Windows. A abertura daquele jogo ficou gravada na mente e no coração de milhares de jogadores japoneses. Para a época, era algo fora de série. Quando eu o conheci, ele não sabia desenhar. Ele não era necessariamente conhecido como artista, mas trabalhando na Falcon, ele recebeu a oportunidade, porque se interessava por isso, para desenhar e animar. Eu desenvolvi minhas habilidades de designer de vídeo para jogos, mas eu era o único como animador. Da limitação de recursos à criatividade, Makoto não era apenas um funcionário talentoso. Acima de tudo, ele era um sonhador. E não media esforços para criar tudo o que sua mente permitia. Foi nesse momento que seu talento deixou todo mundo boquiaberto. Mas uma grande decisão estava prestes a ser tomada. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre.